Boa noite. Boa noite. Em nome da comissão eleitoral, foi me solicitado para coordenar essa sessão de apresentação da chapa inscrita para a eleição da direção da Faculdade de Educação. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a presença das intérpretes, Maisa e Débora, e também do Marcelo Vicente, que está aqui nos ajudando no suporte técnico, e pedir desculpas pelo atraso em função que é algo além das nossas possibilidades, que é uma instabilidade na internet. Mas problemas foram solucionados, podemos então começar. Desde o período da redemocratização do Brasil, ali da segunda metade dos anos 80, as universidades vêm realizando eleições para seus dirigentes. Isso não é diferente na Faculdade de Educação. Então, de 4 em 4 anos, nós fazemos a nossa comunidade acadêmica, formada por técnicos administrativos, discentes e docentes, se reúne, então, para realizar a eleição para os cargos diretivos. Reitor, reitora, diretora, diretor, chefes de departamento, e trata-se de um momento que nós precisamos cultivar para fortalecer a prática democrática na universidade pública. Nessa eleição, para o quadriênio 2026-2030, nós temos uma chapa inscrita, que é a chapa Confluir e Florescer, formada pelas professoras Angélica Cussenza e Elita Martins, que estão aqui já compondo a mesa, respectivamente dos cargos de direção e vice-direção. A consulta eleitoral ocorrerá em 2 dias de votação na semana que vem, segunda e terça-feira, através do SIGA. Então, todos vocês poderão participar dessa votação. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvi-las, ouvir as propostas, as considerações da chapa, dialogar com a chapa sobre o futuro da Faculdade de Educação, sobre a inserção da faculdade, a relação da faculdade com a comunidade externa, a sua inserção na universidade. Nós vamos trabalhar na seguinte dinâmica. Eu vou passar a palavra diretamente para que elas possam se apresentar e, na sequência, apresentar as propostas da chapa. Em seguida, nós teremos um momento de escuta e de diálogo com vocês. Então, vocês vão poder apresentar questões, apresentar sugestões, apresentar dúvidas, e, a partir daí, teremos, então, o desenvolvimento do nosso debate. Obrigado pela presença. Passo imediatamente a palavra, então, para as nossas candidatas. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Cumprimento o professor André, que está hoje aqui mediando, essa atividade conosco e que se ofereceu muito gentilmente para essa atividade. Cumprimento as nossas intérpretes, agradeço pela presença, cumprimento a minha colega de chapa, nesse desafio aí de construir comigo mais 4 anos. Cumprimento meu atual diretor, professor Giovanni Camarota, que está aqui nesse momento também para debater conosco. E dizer assim que é uma muita honra, e uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, podendo debater um pouco os rumos da faculdade aí para esses 4 anos, Então, eu me chamo Angélica, eu estou na direção, desde 2022, 2022 a 2026, saio da direção da Faculdade de Educação, a princípio, nesse primeiro mandato, em abril, de 2026, quando termina o nosso mandato. Então, estou me situando aí para mais 4 anos. Eu sou professora aqui da Faculdade de Educação desde 2008, quando me efetivei aqui, mas já estive nessa faculdade como substituta antes, no ano de 2006, 2005 a 2007. Eu sou da área de ciências biológicas, de ensino de ciências biológicas, então trabalho mais com curso de ciências biológicas, atuo no programa de pós-graduação, em que recebo alunos orientandos, mestrandos e doutorandos de diversas áreas,
e venho conversar com vocês, né, muito em função, assim, de uma avaliação muito positiva da gestão, que daqui a pouquinho eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo de constituição dessa chapa, né, mas vou primeiro passar para que a Elita possa se apresentar, né, Elita. Ei, gente, boa noite a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço o André, os intérpretes. E o convite da Angélica, né, para estar aqui. Eu sou professora daqui da casa, já tenho uns 10 anos. Na verdade, construí a minha carreira, minha vida profissional na educação básica. Já 20 anos de educação básica, parece que outro dia. E quando a Angélica me chamou para compor, né, no primeiro momento eu pensei bastante, mas já exerci essa função na educação básica, gosto da área de gestão e pensei que seria uma oportunidade de aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, tentar contribuir para a faculdade de educação, onde eu construí a minha vida acadêmica. E aí conversamos um pouco, pensamos, né, um pouco como é que poderia ser o trabalho, considerando as limitações, pensamos em algumas questões relativas ao trabalho, e aí, inclusive o nome, né, da chapa, que foi apresentada aí para vocês nas redes sociais e sobre a qual a gente gostaria de conversar um pouco agora. Aí vamos passar para a Angélica, porque aí ela pode dar uma relembrada, né, nesse mandato seu, para a gente entender um pouco do que é necessário fazer daqui para os 4 anos que vem, né, que seguem. Não, ainda não. Então, dentro desses 3 anos e meio, né, um pouco mais de 3 anos e meio aí de mandato, eu e Giovanni, a gente vem construindo um projeto político-pedagógico nessa faculdade de educação, né? Um projeto que a gente imagina, assim, que a gente acredita ter tido bons frutos naquilo que a gente se propôs, tanto em relação à estrutura da FACED, aos aspectos estruturais da FACED, quanto em relação aos aspectos humanos, político-pedagógicos, a organização interna da FACED, em relação à organização e à representação dessa faculdade junto à universidade e a outros espaços de representação, e também no enfrentamento de alguns debates importantes com a comunidade externa, né? Então, por intermédio desses 3 eixos, FACED, comunidade interna da FACED, comunidade da UFJF e também comunidade externa da UFJF, a gente imagina que a gente, né, entende que a gente colheu bons frutos e plantou muitas sementes desde esse lugar, né? No sentido, primeiro, de organizar a faculdade, dar muita transparência aos aspectos financeiros, ao orçamento da faculdade, né? Estabelecer com muita firmeza os espaços participativos e colegiados dessa faculdade, né? Então, fortalecer o Conselho de Unidade, fortalecer o departamento enquanto instância colegiada de tomada de decisão, né? Organizar a faculdade do ponto de vista estrutural mesmo, né? Desde os bebedouros, as salas de aulas, ao jardim da FACED, que a gente reformulou. Então, é difícil alguma coisa. É claro que nós estamos numa universidade pública com todos os seus desafios, né? E sabemos que eles são muitos, as questões de ordem orçamentária são muito precárias, mas a gente tem assim, um cuidado e um zelo muito grande com a faculdade, né? As coisas que param de funcionar, rapidamente a gente consegue retomá-las, os bebedouros funcionando, às vezes um ou outro estraga agora, por exemplo, elevador. Elevador não funciona, né? Mas as coisas estão, na medida do possível, daquilo que depende de nós, a gente consegue articular com muita rapidez essas demandas que a gente sabe que elas impactam muito a vida, né? Do ponto de vista do trabalho, né, nós demos um salto, conseguimos tais novos para a faculdade,
num diálogo muito forte com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né? Tivemos aí também aquisição, conseguimos uma terceirizada para trabalhar conosco, uma trabalhadora terceirizada para trabalhar conosco na secretaria, no PPGE, né? Na Secretaria Unificada da Faculdade. Então, acho que a gente pôde dar um salto aí do ponto de vista do trabalho. Também conduzimos concursos na unidade, né? Para docentes, e os concursos foram todos muito sem muitas suspeitas e questões, né, em torno deles. Os concursos foram muito transparentes, muito democráticos. E do ponto de vista da universidade, a gente tem zelado muito pela participação nos espaços de representação. Então, especialmente no Conselho Superior, a gente foi protagonista ali de muitos debates, né? Debates relativos às cotas, na defesa intransigente das cotas, debates relativos ao PIT-RIT, né? Ao planejamento individual de trabalho, né? E ao relatório individual de trabalho, que são as siglas, né? Que são os nomes aí a partir das siglas que eu mencionei, que dizem respeito à organização de trabalho dos docentes. Agora a gente vem também provendo uma ação muito forte relativa ao PGD, que é o Programa de Gestão de Trabalho dos TAIs, né? Então, a gente tem tido uma participação intensa nessas discussões. Participamos muito fortemente da discussão do Estatuto Discente, né, que produziu um regramento importante para ajudar a disciplinar questões disciplinares, de ordem disciplinar, né, de condutas disciplinares de discentes, em relação a outros discentes, em relação a tais, em relação a professores, né, e que tende a nos proteger futuramente de muitas questões, né? Então, a gente acha que, do ponto de vista também dos debates com a comunidade externa, a gente avança ao propor discussões, chamando aqui os sindicatos, movimentos, né? Fazendo uma discussão sobre a militarização por 2 vezes nessa universidade, nessa faculdade, fazendo uma discussão importante sobre as políticas de formação de professores, uma discussão sobre os programas PED-MEI do governo federal, né? Trazendo um ponto de vista crítico e avançando numa discussão dessa ordem. Então, a partir deste movimento de gestão, né, que a gente acha que produziu esses frutos, a gente foi, então, conversar com alguns colegas, abrir alguns debates para saber se valeria a pena essa recandidatura, né, essa possibilidade de nos recandidatar. E a avaliação foi, então, positiva, tanto com tais, quanto com alguns docentes que nós conversamos, com alguns estudantes. E aí eu, particularmente, resolvi, né, relançar, e o Giovanni, desse movimento, né, não pôde, por questões pessoais, me acompanhar. A professora Elita foi, então, convidada, né, e a gente tem feito essa parceria. O nome da chapa é Confluir e Florescer, né? Confluir numa citação direta, né, ao que pensa e ao que vem propor, ao que já propôs o Nego Bispo, né, que foi um grande pensador brasileiro, quilombola, produziu vários livros, desde o seu quilombo no Piauí, com os pés na terra, com o coração na terra, no seu modo de existir, né? E ele trouxe essa discussão sobre a confluência, né? E na sua visão, a confluência não é exatamente uma troca, mas ela é um processo em que sujeitos e coletivos, né, se encontram e, dispostos ao diálogo, se apresentam a cooperar em coletivos. E essa cooperação, segundo ele, rende. Então, ele nos diz: um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e a outra gente, a gente rende. Então, é nesse convite a que a gente renda, né, e que a faculdade renda por mais 4 anos, que a gente possa dialogar, possa cooperar, possa colaborar com a construção política acadêmica desta faculdade, é que a gente traz essa perspectiva
do confluir e do florescer a partir de tantas sementes, né, que a gente entendeu, que plantou. É claro que as minhas metáforas são muito do campo da biologia, que é de onde eu também parto, né? E então, assim, uma das questões que nós tínhamos na campanha passada, né, era essa discussão das nossas raízes de sustentação, das sementes de vida que a gente queria lançar, e a gente pensa que lançou algumas, como as que eu disse. E talvez agora a gente possa florescer, né, continuar semeando, porque é um movimento que não para, é um movimento de vida, de saber a vida, né? E nesse movimento a gente sustenta algumas raízes, né? E essas raízes perduram para nós. E algumas delas eu queria aqui comentar. Se você puder passar, por favor. Tá. Eu posso ler aqui também. Bom, então, assim, para discutir um pouquinho essas raízes, por favor, Marcelo, se puder passar. Para a gente discutir um pouco essas raízes, né, de sustentação, que são os princípios que nos constituem enquanto ações de gestão, né? Então, o primeiro deles, eu acho que talvez o mais importante, é a defesa da universidade, da educação pública, gratuita e de qualidade, né? Eu acho que esse é um princípio que não dá para, obviamente, abrir mão, né? É um princípio extremamente forte para nós, né? Pensar a FACED, pensar esse espaço, pensar essa universidade enquanto um espaço público e de qualidade. Defesa das questões de lutas de classe relacionadas às agendas feminista, ambiental, antirracista, anti-LGBTfobia, campesinas, sindicais, do campo democrático e popular. Então, para nós é muito importante que uma universidade se coloque na defesa, né, dessas questões que dizem respeito à luta de classe. Para a gente, esses movimentos, né, todos trazem uma questão importante da luta de classe e as suas pautas específicas que dizem sobre os vulneráveis, as pessoas em situação de vulnerabilidade e que, para nós, constituem sujeitos prioritários da ação educativa, né? Então, para nós, isso é muito importante, assim como as defesas das questões ligadas às políticas de inclusão, o direito à educação das pessoas com deficiência. A gente sabe, né, que a gente tem ainda muitos desafios, inclusive estruturais, dentro da faculdade, que a gente tentou avançar um pouco, até pensando um pouco nessa inclusão, no âmbito do jardim também, da FACED, mas precisamos avançar ainda mais, né, diante disso. A gente sabe que a gente tem ainda muitos desafios ligados, por exemplo, à questão dos intérpretes, né? É uma luta dentro da universidade que a gente precisa garantir, tentar fortalecer. Os respeito aos princípios constitucionais que regem a instituição pública, eu acho que isso é uma coisa que marcou muito essa última gestão e certamente marcará essa gestão também, né? Eu costumo dizer que nós não estamos num vácuo social, né? Nós temos regramentos institucionais que a gente precisa seguir. Muitos acham que esses regramentos se apontam como burocráticos, como burocracias, mas eles nos organizam enquanto instituição. É claro que em alguns casos a gente tem sim, né, alguns aportes burocráticos, mas na maioria das vezes o que nós temos são processos organizacionais que nos ajudam a nos constituirmos enquanto instituição, né? E ajudam a organizar, por exemplo, o trabalho e outros. Então, o combate aos princípios gerencialistas de trabalho é um aspecto importante que a gente vivenciou muito aí ao longo desses 4 anos. A gente viu, né, está vendo isso se fortalecer dentro das instituições públicas, está vendo isso se fortalecer dentro da universidade, princípios neoliberais, gerencialistas, né, que dizem mais sobre as entregas do que exatamente sobre as pessoas em seus postos de trabalho, sobre suas condições de trabalho. Então, isso é algo importante que a gente precisa estar atenta, não só, né, na universidade, mas como também posto na educação básica. E
engrossar a luta contra esses princípios gerencialistas também na educação básica, né, contra esses princípios na educação básica, que também hoje se apontam dentro dos sindicatos, né, pauta, é bandeira de luta de sindicatos, de movimentos sociais. A defesa intransigente das cotas, a gente sabe que o Conselho Superior, a universidade já avançou muito em relação às políticas afirmativas, na graduação, na pós-graduação, mas é sempre importante lembrá-las. É sempre importante defender os sujeitos o direito a elas. A gente ainda tem muito que avançar na graduação, né, para equiparar as cotas da graduação às cotas da pós-graduação. A gente ainda tem muito que avançar para pensar as cotas a partir de seleção de bolsas, a partir de seleções outras de projetos, né, em que a gente ainda não tem isso regulamentado dentro da universidade. É preciso avançar também nos concursos, né? O fortalecimento da democracia, da participação interna da Faculdade de Educação. A gente tem tido assim uma conduta e precisa ter cada vez mais uma conduta da participação docente nas reuniões colegiadas, né? Do debate constante com os tais, com os nossos técnicos administrativos, trabalhadores das nossas secretarias, o fortalecimento das coordenações da Faculdade de Educação. Nós temos algo muito caro nessa faculdade, que é a estrutura organizacional que a gente construiu, né, que essa faculdade vem optando ao longo do tempo, e que se fortaleceu com a produção, em 2023, do nosso regimento interno. Né? Nós aprovamos um regimento interno que ainda continuou mantendo uma certa organização e um princípio, né, de um único departamento, de coordenações, de estágio, de licenciatura, de disciplinas pedagógicas, de articulação acadêmica, coordenações que foram historicamente conquistadas, né, e que ajudam demais a que essa faculdade estabeleça diálogo com outros institutos e ajuda demais a que os professores se organizem, a que os eventos sejam potentes dentro dessa faculdade, né? Então, esse diálogo é fundamental, assim como é preciso esse diálogo permanente com os coordenadores, chefes de departamento, os coordenadores de curso de pós-graduação da FACED. Lembrando que a gente tem 2 cursos, né, hoje presentes na Faculdade de Educação, curso de pós-graduação. Nós temos o PPGE, né, e nós temos o PPGP. São 2 cursos de pós, né? Então, importante demais esse diálogo permanente com os gestores da Faculdade de Educação, dentro e fora do Conselho de Unidade, né? O fortalecimento da representação da FACED dentro e fora da UFJF. A gente quer cada vez mais, a gente hoje tem representação no âmbito do Fórum Municipal de Educação, nós temos, a FACED tem representação, né, no Conselho Municipal de Educação, nós temos representação, as representações internas, né, que precisam se construir, se fortalecer, não só da direção, mas também dos professores dentro dos NDEs e colegiados. Essa eu acho que é uma pauta importante, né? E, por fim, e não menos importante, né, esse fortalecimento da unidade político-acadêmica na diversidade intelectual e ideológica presente na FACED. Nós sabemos que nós, como rios, né, que confluem, tem muitas diferenças, né? Mas essas diferenças precisam estar em sintonia nessa possibilidade de confluência, né, de colaboração, para que a gente possa fortalecer a unidade, para que a gente possa ser uma voz atuante internamente. A universidade, a Faculdade de Educação, ainda hoje, né, eu acho que sempre foi e ainda é uma faculdade muito respeitada em termos das suas posições, tanto no Conselho Superior, quanto também é respeitada, né, em diversos âmbitos dessa sociedade, pela Secretaria Municipal de Educação, pela Superintendência Estadual de Educação, apesar de algumas diferenças ainda reinarem, né? Mas a gente tem, acho que, produzido, né,
essa intenção de fortalecer essa unidade político-acadêmica cada vez mais, tanto internamente à faculdade, quanto na representação dessa faculdade nos espaços externos de representação, internos da universidade, né? Marcelo, você pode passar, por favor? E nesse sentido, né, a gente tem aí algumas novas semeaduras, flores, frutos que a gente deseja colher. No âmbito da administração, planejamento e organização interna da FACED, a gente tem, eu não vou, né, obviamente, ler, não é minha intenção ler tudo, até porque a gente quer também ter esse debate mais forte com todo mundo, mas só para a gente poder, né, assim, trazer algumas questões, a gente acha que é fundamental, portanto, fortalecer esses espaços de práticas coletivas de decisão, planejamento e execução. Achamos que é fundamental, né, ampliar a relação de parceria com o Colégio de Aplicação da UFJF, assegurar o apoio, que eu já falei, né, um apoio político-administrativo às coordenações da FACED, chefias de departamento, assegurar, junto da articulação, da coordenação nossa de articulação acadêmica, os meios para valorização e acolhimento de docentes, de técnicos administrativos, de estudantes. A gente avançou muito nos últimos tempos na nossa política de publicização da Faculdade de Educação. Né? Assim, a gente tem um Instagram extremamente funcional, a gente reativou o site da Faculdade de Educação, né? Um site que contém as informações claras, e tudo por uma coordenação que se colocou muito parceira, né? Eu acho que um grande ganho dessa gestão e que a gente quer ampliar, fortalecer, é que a gente trabalhou muito junto ao longo desses anos, né? Uma colaboração muito intensa entre as coordenações, chefias de departamento, né? Então, acho que o sentido disso fica muito claro quando a gente vê essas publicizações das produções docentes, né? Das estratégias dos editais de seleção dos nossos programas de pós-graduação, né? Dos feitos das coordenações de curso, dos cursos. Então, acho que isso é muito importante para nós, né? Além disso, desenvolver iniciativas junto à administração central, voltados para a melhoria da acessibilidade às dependências da FACED, que a gente sabe que carece de melhorar, né? A gente precisa aprofundar a relação com as redes públicas de educação e com os movimentos sociais progressistas. Então, nós estamos falando de uma base que a gente quer fortalecer e da qual a gente declara que são as bases progressistas que pensam a educação para além do capital, né? Por favor, Marcelo. Então, ampliar os núcleos também, os grupos de pesquisa da FACED, apoiar os NDEs de pedagogia presencial à distância. Então, parece uma lista, né, infindável de coisas que a gente quer fazer, mas, na verdade, eu acho que a gente já tem, assim, tido um movimento muito forte nessa direção, né, de apoiar os cursos, de apoiar os NDEs, apoiar professores nos NDEs, né, para fortalecer a faculdade nos cursos e nos institutos, promover um amplo debate na Faculdade de Educação, aí nesse campo de administração, sobre o PGD. A gente já conseguiu, né? O PGD aí é o Programa de Gestão de Desempenho, que pode estabelecer o teletrabalho para os tais. Então, nós pensamos na importância do teletrabalho, mas sem comprometer a abertura presencial e o funcionamento das secretarias da unidade. Então, esforços estão sendo providos no Conselho Superior, já passamos esse debate no Conselho de Unidade, agora vamos ao departamento, para que a gente possa examinar com muita calma e muito cuidado esse tema, porque ele é vital, né? A gente precisa da garantia da universidade para que a gente não possa esvaziá-la. Esvaziar a universidade significa esvaziar o sentido público dela, né? Então, é um tema que merece todo o cuidado e precisa ser pensado dessa forma. Da mesma forma, quando a gente pensa no pitch, no HIT, né, nesse
planejamento individual do trabalho, no RIT, que é o relatório individual de trabalho, a gente, que também são políticas, de certa forma, antigas, mas com novas roupagens que vêm sendo produzidas na UFJF, né? Agora virou um instrumento compulsório para o trabalho docente. A gente vem pensando e precisa garantir, com muitas discussões internas dentro dessa faculdade, que a gente vem provendo também, a gente precisa garantir que ele seja um instrumento de planejamento dos encargos docentes e do relatório daquilo que foi efetivamente desenvolvido. Esta foi uma luta que a gente empreendeu dentro do Conselho Superior, contrária a toda forma de gerencialismo do trabalho, e que a gente continua a pensar internamente, agora com a missão de organização ainda, né, nesse final de gestão, também com a organização, né, desse trabalho, e tenho certeza que posteriormente, 4 anos pela frente, a gente ainda vai estar gestando e organizando esse instrumento novo que, né, não achamos que será aí muito fácil, a princípio, a sua condução, mas é exatamente isso. Acho que a gente tem que ter sempre e objetivamente aquilo que a gente... Qual é o nosso entendimento, né, sobre determinados pontos, que a partir daí o trabalho fica mais fácil de ser organizado, né? Bom, por favor. A gente sempre pensa, né, nessa necessidade de que as nossas secretarias funcionem de forma mais equânime, com uma divisão de trabalho mais justa. Esse é um tema importante para nós, né? Essa divisão equânime de trabalho pelas unidades. Precisamos muito, né, e reconhecemos, atuar junto à administração central para ampliar o número de tais na FACED ainda mais. Nós temos alguns colegas tais que são cargos extintos e que precisam, portanto, né, nós vamos ter todos os esforços aí, porque são cargos que não são cargos que a gente consegue substituir com concurso público, porque não tem mais concurso público para esses tais, né, para esses cargos, mas a gente precisa ampliar o número de tais e precisamos ampliar o número de docentes, né? Essa vai ser uma briga interessante ao longo desses 4 anos aí, no primeiro ano, porque o governo já prometeu algumas vagas, né, para a universidade, e a gente vai precisar aí, ter uma participação muito forte para garantir algumas dessas vagas para a Faculdade de Educação, né? Então, construção de alternativas também, junto à administração central, que auxilia as discentes mães, né? A gente sabe que é um desafio enorme, principalmente, né, para as mulheres, alunas, discentes, compartilhar a maternidade com os estudos, tanto da pós-graduação quanto da graduação. São temas para os quais a gente não tem uma resolução imediata, mas que precisam ser esforços, né, conjuntos aí com a universidade, com a administração central. A gente sempre pensa no apoio ao trabalho das comissões internas, né? A gente tem hoje algumas comissões internas dentro da Faculdade de Educação que a gente imagina que precisam ser fortalecidas, né? Tanto de diretrizes para a organização do trabalho da faculdade, quanto para a distribuição de vagas docentes, quanto para a diretriz de formação de professores. Sempre ampliar os instrumentos internos de divulgação de informações, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma gestão mais transparente, mais democrática. Marcelo, por favor. Né? E aí, eu estou assim, gente, tentando ir mais rápido com as propostas para que a gente possa conversar posteriormente, né? Mas, professora Elita vai falar um pouquinho sobre o ensino e pesquisa, e aí a gente finaliza com a extensão. Gente, na conversa minha com a Angélica, né, pensando nessa ideia de composição de chapa, uma das ideias que para a gente é muito cara é a ideia da gestão democrática, né, de compartilhar a decisão, de discutir, de envolver outros sujeitos, né, de dialogar. E aí a gente, né, dentro dessa lógica, a gente entende que o papel nosso frente à gestão da unidade é tentar contribuir para que aquilo que é a nossa essência funcione, né? Então,
Para a gente, né, uma faculdade de educação dentro de uma universidade, a gente precisa ter as condições adequadas para desenvolver ensino, pesquisa e extensão. E aí, enquanto direção, estar junto, né, aos órgãos centrais para reivindicar aquilo que se faz necessário para que essas atividades possam ser concretizadas. E aí, dentro dessa ideia, né, quando a gente pensa na questão do ensino, a gente já visualiza possíveis desafios, né, que vão estar presentes ao longo desses 4 anos. No que diz respeito à formação de professores, nós temos aí já no Fórum das Licenciaturas uma discussão sobre a alteração, né, no PPI das licenciaturas. Então, em breve, todos os cursos vão ter que fazer adequações nos seus projetos pedagógicos. Então, enquanto direção, a gente precisa apoiar a coordenação, né, dos cursos, no sentido de fazer as adequações, mas, ao mesmo tempo, né, acompanhar de perto essas discussões, no sentido de que a gente possa pensar numa formação de professores na universidade que seja comprometida com uma educação de qualidade. A gente percebe também a necessidade de desenvolver ações junto, né, em parceria com as coordenações, para a gente tentar mapear os fatores que têm causado abandono e desistência, dificuldade dos nossos alunos, às vezes, de participarem de determinadas atividades. A coordenação de pedagogia tem feito um pouco isso. Junto aos outros cursos, a gente precisa tentar incentivar um diálogo, né, para a gente tentar entender o que acontece, o que é do nosso alcance, o que a gente precisa indicar junto aos órgãos centrais, né, e o que é mesmo demanda de política pública, né, para a gente poder superar essas dificuldades. Nós temos também tido ações no sentido de auxiliar as alunas nesses processos de avaliação, avaliações externas, seja o ENAD, que muitas vezes acaba sendo utilizado de parâmetro para indicação de qualidade, algo questionável, mas que a gente precisa pensar, né, porque é o que tem orientado, né, a ideia de como a educação anda, né, e aí a gente pensa a qualidade dos cursos superiores. Temos também vislumbrando, né, uma reorganização das coordenações de pedagogia, que aí passariam a ser 2 coordenações, o que pode auxiliar ainda mais o trabalho da coordenação, né, e o atendimento melhor aos nossos alunos. Ao mesmo tempo, acho que eu podia dar uma puladinha para outra, que eu estou... Isso, pode ir lá. Eu acho que é interessante para essas pessoas verem, né? Nós vamos precisar pensar em ações junto com a coordenação para a questão do estágio. Os nossos alunos agora vão precisar estar em campo cada vez mais cedo, mais no início do curso, ao mesmo tempo tem o desafio da prova nacional docente, onde os alunos são avaliados por professores de educação básica. Então, a gente precisa fortalecer uma rede, né, de parceria entre a Faculdade de Educação e essas escolas. E, no caso da pesquisa, que aí eu estou dando uma puladinha, né, para a gente ganhar tempo de poder conversar com vocês, a gente percebe a necessidade de divulgar o trabalho que a Faculdade de Educação vem desenvolvendo, divulgar os nossos programas, as pesquisas, pensar em formas que sejam favoráveis, né, à troca de informações entre diferentes grupos, ao mesmo tempo pensar como garantir as coordenações, aquela estrutura necessária para que o nosso curso continue sendo bem avaliado, até mesmo, né, quem sabe, chegue a nota 5, né, que é algo tão almejado pela coordenação do BPGE, por todos os professores envolvidos no programa. Apoio à revista da Faculdade de Educação Especial do BPGE, que ajuda nessa divulgação das pesquisas, e inclusive da revista que os acadêmicos têm desenvolvido também, é uma forma de divulgar a produção intelectual. Existem questões administrativas que precisam ser observadas, no sentido de que hajam técnicos para dar suporte ao trabalho que o PPGE exige, né? E, ao mesmo tempo, se pensar em ampliação de vagas, né? Que é algo que tem sido apontado como importante.
Essas, né, ações listadas a gente apresentou no Instagram, e aí o que a gente gostaria mesmo é de conversar com vocês sobre o que nós já apresentamos, e até para avaliar o que talvez deva ser acrescentado, né, algum aspecto que de repente a gente não considerou, mas que é extremamente importante, né, ser observado e cuidado para os próximos 4 anos. Aí, vou devolver para você finalizar e a gente poder começar a conversa com os participantes daqui, tá bem? Então, só para a gente então finalizar e falar um pouquinho da extensão, né? Pode passar, Marcelo, por favor, é o último slide. A gente pensa muito no fortalecimento dos eventos que nós já produzimos, então, fortalecimento da Semana da Educação, do Seminário de Pesquisa do PPGE e demais atividades que envolvem essa troca de conhecimento produzidos pela instituição, né? Pensamos muito na questão do processo de curricularização. Eu acho que a gente tem que ter muito ainda, avançar, né, numa perspectiva de entender melhor o que é a curricularização, de entender melhor como que a gente pode prover essa curricularização, como que a gente associa uma política de curricularização a uma política de formação de professores, né, cujo espaço não é espaço só da escola, mas o espaço também que pode se abrir a outras perspectivas extensionistas, né? Pensamos em consolidar essa política interna de apoio a eventos, né, no sentido de planejamento de recursos aos nossos docentes, no apoio à ida a eventos acadêmicos, científicos, de extensão, né? Acho que é isso, assim, dos pontos mais importantes da extensão, né? Apoiar as ações em curso, novas iniciativas destinadas ao fortalecimento da educação pública, em especial na educação básica, articulando-as no âmbito de uma política da FACET de formação continuada e em serviço, né? Então, acho que... Pode passar, por favor, Marcelo. Então, acho que, em linhas muito gerais, numa complexidade muito grande, né, que vai desde essa organização interna até as políticas de ensino, pesquisa e extensão, são um pouco essas as propostas que a gente gostaria de lançar. Elas estão todas descritas para serem olhadas também, lidas com mais calma, no Instagram da Chapa, Confluir e Florescer, né? A carta-programa está lá, e é isso. Agora a gente passa para uma discussão com a plateia. Pessoal, nós vamos, então, por uma questão do horário, de respeito ao tempo de trabalho, né, da Lais e da Débora, que são as nossas intérpretes, liberá-las, então, agradecer imensamente a contribuição de vocês para essa etapa. Nós daremos prosseguimento aqui. Já lembrando, então, muito obrigado, fiquem à vontade, tá? Lembrando, então, que a votação será a partir de segunda e terça-feira. Basta acessar o SIGA, vai aparecer um ícone eleição, então vai clicar naquele ícone e vai fazer a votação, tá? Bom, nós vamos iniciar, então, um momento para troca de ideias, para contribuições, para questionamentos, proposições e para animar. Eu já gostaria de colocar aqui uma primeira questão para vocês. Vocês foram estudantes da universidade, tiveram uma ativa participação no movimento estudantil, né? E eu queria que vocês mencionassem a expectativa, primeiro destacar um pouco da importância, com base na experiência, como ex-estudantes que participaram ativamente da dinâmica da universidade, do movimento, destacasse como vocês veem a participação estudantil na construção de uma gestão democrática e projetasse para a gente um balanço da expectativa de vocês dessa participação agora nesse cargo, né, na possível gestão 2026-2030. E aí, se alguém quiser mais, já vai levantando o braço que eu vou pegando aqui as... Então, você já quer vir, então, que a gente já faz um bloco? Já, por favor. Aí,
Aí a gente faz esse primeiro bloco e depois fazemos o seguinte. Boa noite, gente. Eu sou a Maria Fernanda e a minha pergunta vai no sentido da implementação dessa nova resolução, que é a 04 de 2024, que a professora Elita até comentou, né, que vai ser um grande desafio, porque houve uma reformulação em 2019 já, né, e agora está tendo outra. E quais são as perspectivas de implementação dessa resolução, né, e a visão da chapa acerca dessa resolução? Porque é uma resolução que ela tira horas de caráter do conteúdo científico da pedagogia. Assim, a resolução de 2015, ela tinha 2.200 horas. E a de 2019 cai para 800, depois essa agora, né, revogando a de 2019, sobe com 800 novamente. Enfim, esse é só um dos detalhes, né? Outra questão também que vocês comentaram é a questão da extensão. E essa resolução, ela coloca como única extensão válida, por exemplo, de se ganhar horas de extensão, a extensão que é feita dentro da escola, né? Que é um absurdo, porque a gente entende o pedagogo enquanto um profissional da educação que abrange os mais diversos locais possíveis. Então, assim, pensar criticamente sobre essa resolução, como que ela vai se dar, né? Se vai ter participação discente também, né? Até a sugestão que tem. E a gente discutir, assim, mais abertamente como que isso vai afetar mesmo no caráter científico do currículo. Mas é isso. Obrigado. Eu vou responder, então, a do André e a Angélica responde a da Maria Fernanda. Eu sou cria do movimento estudantil, então eu quase matei meus pais, assim, do coração, porque com 14 anos eu lembro que eu estava na escola normal, eu vi uma turma passando, falando, eu falei, gente, eu encontrei minha turma. Aí fui para o Grêmio Estudantil, e estava muito recente, né, redemocratização do país, então acho que meus pais estavam imaginando o que poderia acontecer comigo. E aí fui presidente do Grêmio da Escola Normal, 1900, século passado já. Quando eu entro para a faculdade, eu venho para o diretório acadêmico e vou para o DCE, detalhe, disputando com a chapa da Angélica, que perdeu, né? Eu posso encarnar e falar isso, que perdeu. Mas não, gente, deixa eu falar. O mundo pequeno, o mundo dá volta. Mas, enfim, né? Vamos já de chapas rivais do movimento estudantil. E isso contribuiu para a minha formação enormemente, né? Tanto no sentido da discussão das políticas públicas, quanto no sentido de me pensar enquanto professor, na questão do trabalho coletivo, né, na ideia de ter um projeto de educação, um projeto de país, e aí, né, pensar no projeto de formação de professores. Naquela época, a gente já estava num período, né, de sociedade mais democrática, mas a gente estava num período de Collor, né, de privatização. A gente não entendia muito bem o que era essa privatização. No primeiro momento, a gente pensou que eles iam sair vendendo as universidades. Com o tempo, né, com a experiência, a gente entendeu que nem sempre privatizar significa pôr uma placa de vence, né? A partir do momento que a gente precariza algumas condições de trabalho, que a gente dificulta algumas condições de trabalho, que a gente impõe um determinado ritmo de trabalho, a gente vai impondo uma lógica de privatização, né? E isso requer ainda mais leitura, mais discussão, mais debate, porque esses meios, né, de privatizar a universidade, de não se entender que ela deve ser para todos, às vezes eles são tão disfarçados, né? E o discurso hoje muito forte, seja por grupos conservadores, grupos religiosos, de que a juventude não tem que estar aqui, né? Que desqualificam o que é desenvolvido aqui dentro da universidade, isso é uma tentativa, né, de desconstruir o que a gente vem tentando construir, que é a ideia de uma universidade pública, acolhedora, diversa, né, de qualidade, e que precisa enormemente melhorar sua relação, né, com a comunidade em torno, e aí se a gente pensa na faculdade de educação, né, com as comunidades escolares. E assim, eu e a Angélica hoje mesmo, a gente está conversando com o Grêmio,
Diretório acadêmico, gente, voltei para 1980. A gente está começando com o diretório acadêmico, né? Teve eleição recente, uma nova diretoria constituída, e a gente fala desse trabalho de parceria, né? Porque ouvir o diretório acadêmico, ouvir a representação estudantil, é ouvir um grupo que às vezes observa as relações, o trabalho aqui desenvolvido numa outra lógica, que às vezes a gente, né, em sala de aula enquanto professor ou desenvolvendo alguma atividade administrativa, a gente não consegue vislumbrar. Então, a gente falando dessa importância da troca, da importância do movimento estudantil estar presente nas reuniões, né, dos conselhos de unidade, estar presente nas reuniões que acontecem aqui na faculdade, ao mesmo tempo pensar em formas de mobilizar os estudantes a participarem aqui do espaço, a discutirem as questões que acontecem na Faculdade de Educação, porque a gente tem visto, né, não só no movimento estudantil, mas no movimento sindical, acho que até em reunião de condomínio, né, nós estamos com muita dificuldade de atuar coletivamente, a gente está com muita dificuldade de reunir, e a gente sabe que uma das consequências, né, dessa lógica neoliberal é a desintegração social, né? É a gente se enfraquecer coletivamente, é a gente trabalhar tudo na lógica muito individual. E isso traz compromissos, né? Isso traz prejuízos, isso enfraquece a luta. Então, eu acredito que a nossa experiência enquanto estudante, que ajudou a talhar um pouco do que a gente vai desenvolver, o que já desenvolve enquanto gestão, combinada, né, com essa vivacidade que o movimento estudantil tem, né, pode ajudar em muito, né, a construirmos um diálogo e pensarmos em formas de tornar cada vez mais a Faculdade de Educação acolhedora, diversa, dinâmica e comprometida com uma formação de professores de qualidade, que eu acho que é isso que precisa ser o diferencial nosso. E tem muito a ver também com a questão que a Maria Fernanda fez, e aí que eu vou passar para a Angélica, né, para responder, pensando nessa questão da participação dos estudantes na discussão das alterações aí de reforma das licenciaturas. Só queria chamar a atenção, né, de que a participação da representação estudantil também nos espaços colegiados, né, departamento, no conselho de unidade, que é fundamental, assim, acho que ali a gente define, não só aqui na Faculdade de Educação, mas em todas as unidades, a gente define muito os rumos da faculdade, a gente define muitas políticas, a gente define, né, toma muitas decisões importantes para o dia a dia da unidade, e que a participação discente é fundamental nesses espaços, né? Uma coisa que eu acho que você não sabe sobre o nosso passado é que eu estudei na escola normal, eu lembro de você, estudei a minha vida inteira acadêmica na escola normal, e eu lembro de você no Grêmio lá. Nossa, século passado também. Bom, então, já que a Elita respondeu tão bem essa questão do André, eu vou para o que a Maria Fernanda nos aponta, né? Que é a nova resolução de formação de professores, né? De formação inicial de professores. Essa não é uma discussão nova, né? Ela já está posta aqui para a gente desde 2018, quando chega a resolução, desde 2018, desde 2015, quando chega a resolução 2 de 2015, a gente começa a nos movimentarmos em torno de uma política institucional de formação de professores, da construção de um projeto pedagógico das licenciaturas, né? O PPI, e a gente consegue, então, a partir do Fórum de Licenciaturas, aprová-lo em 2018 na universidade, com muita participação. Só que, naquele momento, a resolução que nós tínhamos era uma resolução que coadunava preocupações do campo progressista, né, da educação, dos nossos espaços de representação, das nossas entidades representativas, melhor dizendo, né? E agora, o que acontece com esta resolução, que já aconteceu com a 2 de 2019 e com esta, é que ela não representa o campo educativo, ela não representa os interesses das nossas entidades representativas do campo científico da educação e da formação de professores.
E aí a gente tem um desafio, porque é uma resolução, de certa forma, que nos parece estável, né? Ela tem muitos desvios em relação àquilo que hoje a gente vem praticando aqui. Então, só para trazer algumas perspectivas muito rapidamente, ela extingue a flexibilização, as 200 horas de flexibilização, e no momento em que ela extingue essas horas que são tão caras, né, ao aproveitamento de atividades complementares produzidas pelos alunos, isso é possível que isso tenha que se converter em disciplinas, né, o que pode inchar demais a grade curricular. Na verdade, os cursos continuam com 3.200 horas, isso não foi alterado, né, então não tem aumento de curso, mas pelas perspectivas de desenho, é preciso ter cuidado para que os cursos não aumentem em termos de duração. Ela dilui demais os estágios, aqui a gente tem uma compreensão na universidade, ao longo, né, de um processo formativo, a gente tem as práticas que iniciam a imersão, né, e os estágios como uma compilação desse movimento, com a regência, né? E agora a gente tem uma necessidade de que a gente comece estágio desde o primeiro semestre, o que interfere muito nesse desenho de construção processual, né, de imersão na escola, mas, portanto, interfere no curso de pedagogia, mas nas demais licenciaturas, ele interfere na forma de ingresso, que é por área básica de ingresso, né? Porque se a área básica de ingresso é para licenciandos e para bacharelandas, né? Como é que a gente constrói um primeiro período com estágio supervisionado, considerando que isso toma parte de um núcleo muito profissionalizante, né? Então, são desafios. A prática como componente curricular, ela é extinta nessa nova resolução, que nós pensamos ser uma lástima, né? A gente tem aí, enfim, algumas outras questões, mas, basicamente, o que eu penso e pensamos sobre isso é que a gente tem que produzir um diálogo sem pressa, e um diálogo muito forte, né, com as unidades, com os institutos formadores, no fórum de licenciaturas e em cada unidade formadora, na Faculdade de Educação e em cada instituto. Muito apressadamente, a gente não pode sair extinguindo os ABIs, né, as áreas básicas de ingresso, com a desculpa de colocar os nossos alunos aptos ao pé de meia das licenciaturas, que é uma política que se coloca uma política de governo e não de Estado, né? Nós não temos a certeza ainda sobre uma pesquisa muito clara sobre o papel das áreas básicas de ingresso na construção das licenciaturas, né? Se favorece, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos frágeis. A gente precisa pesquisar isso antes de dar esse passo de extinção dos ABIs e prover áreas individuais para licenciatura e bacharelado. Penso que a gente precisa, no âmbito da Faculdade de Educação, conversar muito, fazer desenhos, fazer simulações, né, a respeito dos estágios, né, de como que a gente pode ampliar os estágios e trazer uma concepção processual ainda, como que a gente pode não perder tanto daquilo que a gente construiu muito recentemente, porque uma aprovação em 2018 do PPI é uma construção recente, né? Então a gente tem que ir com calma e sem pressa. As resoluções anteriores foram, por diversas vezes, postergadas em termos do seu cumprimento, né? E acho que a gente tem que praticar uma certa resistência, uma certa criticidade em relação a essa resolução, e precisamos cumprir a institucionalidade, sim, mas precisamos fazer uso da nossa prerrogativa de autonomia, né, para que a gente possa pensar e buscar caminhos mais adequados ao que a gente pensa e vem construindo historicamente enquanto uma política institucional de formação de professores. É isso. Alguém mais? Alguma outra questão? Sugestão?
Então, nós vamos... Vocês querem... Vou passar para vocês fazerem as considerações finais, né? E a gente encerrar aqui a nossa sessão de conversa aqui na Assembleia. Primeiro, eu queria agradecer, então, a presença, né, a participação. Eu acho que esse é um processo importante para nós, nós sabemos que é uma chapa única, mas nem por isso a gente tem que prescindir do debate, nem por isso a gente tem que prescindir dessa participação, do voto, especialmente, que dá legitimidade à gestão, né? Traz legitimidade à gestão e traz participação nesse processo democrático que a gente precisa tanto cultivar e fortalecer no âmbito da universidade, né? Essa universidade é pública também por isso. Essa universidade é pública também pela possibilidade da gente decidir e ter autonomia para decidir os rumos dela, inclusive aqueles que se tornam gestores e gestoras no âmbito dela, né? Nos ajudar neste movimento com voto, nessa confluência, né, que a gente acredita que pode fortalecer a Faculdade de Educação aí por mais 4 anos, dentro de uma perspectiva que a gente já trouxe, né? Não gerencialista do trabalho, aberta à inclusão, fortalecedora das políticas de cota, das políticas afirmativas, fortalecedora de uma gestão verdadeiramente democrática, cumprindo aí o que traz a nossa Constituição, né, a nossa LDB, sobre a gestão democrática. Então, são princípios caros para nós e que a gente convida a todos e a todas a nos darem aí esse voto de confiança segunda e terça-feira. Obrigada. Agradecer ao tempo de vocês, a paciência de vocês por estarem aqui, agradecer ao Marcelo por poder fazer a gravação dessa conversa, disponibilizar para os estudantes do AB, né? Nosso BGP também, né? Os estudantes estão à distância. Agradecer o André por estar aqui mediando esse trabalho, agradecer a Angélica pelo convite, a confiança, né? Da gente tentar fazer essa parceria, esse trabalho que possa contribuir para o dia a dia da Faculdade de Educação, né, na concretização dos nossos objetivos. E lembrar vocês, então, né, de que segunda 24 e terça 25, lá no FIA X, aberto espaço para votação. E a gente espera contar com o apoio de vocês, bem no sentido que a Angélica sinalizou, né, uma direção com, né, uma votação significativa, né? Isso fortalece a questão da legitimidade e maior poder para representar a Faculdade de Educação, seja lá onde for necessário. Espero poder ajudar a Angélica aí nessa questão dos próximos 4 anos. Acho que é isso, gente. Boa noite, bom descanso e até mais. Pessoal, então, em nome da Comissão Eleitoral, agradeço a presença e registrando mais uma vez a importância dessa participação, a importância do fortalecimento das nossas práticas democráticas e, nesse sentido, solicitar que vocês divulguem junto aos colegas, nas redes sociais, para lembrar todo mundo dessa importante eleição de votação que teremos. Joia, muito obrigado, boa noite e bom trabalho a todos.